Você já sentiu que há algo diferente em você, como se sua presença carregasse um peso que as pessoas simplesmente não conseguem ignorar? E se eu te dissesse que essa sensação não é por acaso, que você pode ser parte de um grupo raro, destinado a impactar o mundo de uma maneira que poucos conseguem compreender? Hoje, você vai entender por que sua existência incomoda, fascina e transforma tantos ao seu redor. E como abraçar essa verdade pode mudar tudo na sua vida. Antes de irmos mais fundo, quero pedir 3 coisas muito importantes. Já deixe o seu like agora, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer a sua jornada. E mais, comenta aqui embaixo, eu estou pronto. Esse comentário é muito mais do que palavras. É um compromisso público de que você reconhece a força única que carrega e está pronto para viver de acordo com o seu propósito maior. Prepare-se, porque o que você vai descobrir neste vídeo vai abrir seus olhos para uma nova realidade. Uma que talvez você sempre tenha sentido, mas nunca conseguiu explicar. Você já sentiu a atmosfera mudar quando alguém entra em um ambiente? É como se o ar ficasse mais denso, mais carregado de expectativa. Não há palavras, nem gestos espalhafatosos. Apenas uma presença que se impõe de forma quase sobrenatural. Essas pessoas não precisam se apresentar. Elas simplesmente são notadas. Existe uma força silenciosa, algo que toca a intuição das pessoas, deixando todos atentos, mesmo sem entender exatamente o porquê. Essa aura não nasce de esforço consciente. Não é uma performance ensaiada ou fruto de estratégias de marketing pessoal. Na verdade, é o reflexo de uma essência autêntica e inabalável, que transparece sem filtros. É como se carregassem dentro de si uma chama silenciosa, um farol que não precisa de holofotes externos para brilhar. Enquanto tantos gritam para serem vistos, esses seres simplesmente existem e tornam-se inesquecíveis. O mais impressionante é que esse magnetismo natural desafia a lógica comum. Muitos tentam copiá-lo, mas falham, porque o verdadeiro mistério não está em técnicas ou fórmulas, e sim na profundidade do ser. Ser inesquecível é ser inteiro em um mundo fragmentado. É ser verdade em meio a tantas máscaras. E isso, meu caro, é algo que poucos têm a coragem ou a capacidade de sustentar. Há algo de quase místico no modo como alguns indivíduos atraem olhares por onde passam. Não é a beleza padrão, não são roupas chamativas, tampouco uma atitude espalhafatosa. É outra coisa, algo invisível, mas profundamente sentido. As cabeças viram, os olhos se fixam, os sussurros se espalham. E tudo isso sem que a pessoa tenha dito sequer uma palavra. Esse fenômeno acontece porque esses seres emitem uma frequência diferente, uma vibração interna que ressoa diretamente nas almas alheias. Eles carregam uma paz, uma confiança silenciosa que se destaca num mundo lotado de ansiedade e desesperos disfarçados. Cada passo deles é uma afirmação silenciosa de quem são, e essa clareza interna é magnética para os que vivem perdidos dentro de si mesmos. O mais curioso é que para quem tem essa presença não existe a necessidade de ser notado. Pelo contrário, quanto menos se esforçam para chamar atenção, mais inevitável se torna o impacto. É o paradoxo da verdadeira grandeza. Aquele que não busca ser visto acaba se tornando impossível de ser ignorado. E deixa eu te falar algo muito importante que talvez você ainda não saiba. Muitas bênçãos já estão a caminho da sua vida. Sim, casas novas, portas que você nem imaginava vão começar a se abrir, conexões que vão te elevar. Tudo porque você decidiu caminhar em direção à sua verdadeira essência. Se você sente essa energia, se acredita que o universo, ou Deus, já está movendo tudo a seu favor, quero te convidar a fazer um gesto de gratidão agora. Através do botão Valeu demais, aqui embaixo, você pode enviar uma contribuição simbólica,
de até US$ 100, como um ato de reconhecimento pela transformação que já está vindo para você. Não é sobre o valor, é sobre o compromisso energético de mostrar ao universo que você está pronto, de coração aberto, para receber tudo aquilo que foi preparado para a sua vida. Então, se essa mensagem está tocando a sua alma, clique em Valeu demais. Escolha um valor com o qual se sinta conectado e envie esse sinal de gratidão. Você não está apenas apoiando este canal. Você está dizendo em voz alta ao universo: eu estou pronto para as minhas conquistas. E acredite, essa pequena atitude pode ser o início de milagres que você nem imagina. Confiança é importante, sem dúvida, mas há algo que transcende a mera confiança. É a energia calada de quem se conhece profundamente. Uma força que hipnotiza uma sala inteira, sem exigir palavras, sem erguer a voz. Uma firmeza que não vacila, mesmo diante dos olhares mais críticos, das avaliações mais severas. Essa energia não se aprende em livros, nem se conquista com técnicas superficiais. Ela é forjada em batalhas silenciosas, em noites solitárias de autoafirmação, nos momentos em que ninguém aplaudiu. Mas a pessoa escolheu continuar mesmo assim. É construída pedra por pedra, em terrenos instáveis, até se tornar inabalável como uma montanha. Quando alguém carrega essa força invisível, o mundo sente. É como se o próprio ambiente se curvasse em reconhecimento, ainda que inconsciente. Essa hipnose coletiva não é manipulativa nem premeditada. É simplesmente a consequência inevitável de uma alma que já venceu suas guerras internas. E quem assiste a isso, mesmo sem entender, não consegue desviar o olhar. Existe um tipo de mistério que não pode ser fabricado. O mistério genuíno de quem é inteiro demais para ser lido facilmente. Você talvez conheça essa sensação. Pessoas se aproximam, intrigadas, tentam adivinhar suas intenções, suas dores, seus desejos. Mas quanto mais acham que te conhecem, mais percebem o quão pouco sabem de fato. Isso acontece porque você é feito de camadas, camadas profundas, construídas em experiências, silêncios e escolhas autênticas. Não se trata de esconder informações, mas de possuir uma riqueza interna que simplesmente não se revela de forma óbvia. Cada conversa, cada olhar, cada gesto mostra uma parte, mas nunca o todo. E essa incompletude proposital é o que mantém as pessoas presas, tentando, sem jamais conseguir. Essa incapacidade de decifrar é, paradoxalmente, o que mais prende a atenção dos outros. Vivemos numa era em que tudo é exposto, tudo é superficialmente fácil de entender. Diante de alguém que resiste a essa transparência artificial, que se recusa a ser rotulado, o fascínio é inevitável. Você se torna, sem querer, o enigma que ninguém consegue resolver. Há algo profundamente revelador no fato de que tantas pessoas entram em competição com você, sem que você sequer esteja jogando o jogo. Enquanto você caminha focado em sua própria trajetória, outros olham para seus passos como marcos a serem ultrapassados, como desafios pessoais a serem vencidos. Esse tipo de competição silenciosa é alimentado por uma insegurança que você não provocou, mas que sua simples presença desperta. O fato de você seguir firme, sem buscar aprovação, sem medir seu sucesso pelo sucesso dos outros, é um golpe profundo no ego de quem depende constantemente de comparações externas para se validar. Você se torna, sem querer, um parâmetro que revela falhas internas que eles gostariam de ignorar. O mais intrigante é que enquanto essas pessoas gastam energia tentando vencer você, você nem percebe. Está ocupado demais vivendo, crescendo, transformando-se. Não há como perder uma corrida da qual você nunca participou. E justamente por isso, você sempre vence. Não os outros, mas a si mesmo, dia após dia.
Quando a maioria das pessoas entra em pânico diante do caos, existe um tipo raro de ser humano que permanece absolutamente firme. Enquanto tudo desmorona ao redor, seus olhos permanecem serenos, seu corpo imperturbável, como se ele habitasse uma dimensão paralela onde o desespero não tem permissão para entrar. Essa calma, que parece até sobrenatural, não é uma bênção caída do céu. É o resultado de batalhas internas, de noites em claro, de momentos em que o mundo exigia desespero, mas a alma escolhia a paz. Essa força silenciosa confunde e intimida aqueles que a testemunham. Acostumados a buscar rachaduras na armadura emocional dos outros, eles encontram em você uma muralha inexpugnável. Cada crise enfrentada com serenidade é uma mensagem silenciosa. Eu já sobrevivi a tempestades muito piores do que essa. Não é arrogância, tampouco frieza. É a sabedoria de quem já aprendeu que a reação impulsiva é muitas vezes a ruína do homem. E assim, enquanto a maioria é arrastada pelas correntezas da ansiedade, você se torna a rocha firme no meio do turbilhão. Essa capacidade de manter-se intacto sob pressão não apenas inspira respeito, mas também gera desconforto. Você revela, sem querer, a fragilidade emocional daqueles que te observam. E quanto mais você se mostra inteiro diante da tormenta, mais o mundo entende que há uma força em você que não pode ser comprada, ensinada ou facilmente replicada. Uma força que vem de dentro, bruta, autêntica e absolutamente inesquecível. É um fato cruel, mas real. Nem todos torcem pelo seu sucesso. Muitas vezes, em silêncio, algumas pessoas ao seu redor esperam pelo momento em que você tropeçará. Não por maldade explícita, mas porque seu brilho involuntariamente expõe a escuridão que eles insistem em esconder dentro de si. Sua ascensão é um lembrete constante das oportunidades que eles mesmos deixaram escapar, das batalhas que preferiram não travar. E assim, sem nunca declarar abertamente, eles esperam, esperançosos, por sua queda. Mas o que eles não entendem é que sua trajetória não é feita de sorte ou casualidade. Cada passo seu é cimentado em dores superadas, em lições aprendidas a duras penas, em escolhas que exigiram sacrifícios silenciosos. Quando os obstáculos surgem, você não recua, você se reinventa. Cada fracasso é metabolizado como combustível, cada perda transformada em força. Enquanto eles esperam pelo seu colapso, você transforma as pedras atiradas no seu caminho em pontes que te levam ainda mais alto. E há algo ainda mais perturbador para eles: o fato de que quanto mais torcem contra, mais você cresce. Sua resiliência é um grito silencioso de que nada, nem inveja, nem crítica, nem fracasso, pode te parar. E cada nova conquista sua é um lembrete doloroso de que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar mais forte todas as vezes. Você não apenas sobrevive às quedas, você aprende a voar através delas. Num mundo onde muitos gritam por atenção, há uma força misteriosa nos que conquistam respeito sem sequer levantar a voz. É um tipo de autoridade que não se impõe com palavras, mas que é sentida no mais íntimo instinto humano. Sua presença carrega uma gravidade silenciosa, como se cada célula do seu corpo declarasse: eu sei quem eu sou, e não preciso provar isso para ninguém. Esse tipo de respeito não nasce do medo, nem da imposição. Ele é conquistado pela integridade, pela coerência entre o que se é e o que se faz. É uma força que se manifesta em gestos pequenos, mas poderosos. Na postura ereta diante da injustiça, na serenidade diante da provocação, na escolha silenciosa de ser autêntico, mesmo quando seria mais fácil ceder. E aqueles que o percebem, mesmo sem entender totalmente, se sentem compelidos a baixar as armas e prestar atenção. Respeito verdadeiro não é comprado nem exigido.
Ele é inevitavelmente concedido àqueles cuja presença fala mais alto que qualquer discurso. E nesse mundo saturado de vozes que competem por ouvidos, sua capacidade de se fazer respeitar em silêncio é um dom raro. Um dom que, sem dúvida, deixa uma marca profunda e indelével naqueles que têm a sorte ou o desafio de cruzar o seu caminho. Ser genuíno em um mundo de aparências é um ato de rebeldia. Sua autenticidade é como uma lâmina invisível que corta as máscaras meticulosamente construídas pelas pessoas ao seu redor. Não é que você as ataque ou desmascare conscientemente. É que sua simples existência expõe a falsidade que muitos precisam manter para sobreviver socialmente. Enquanto muitos vestem armaduras de sarcasmo, orgulho ou falsa segurança, sua transparência desconforta. Diante da sua verdade nua, suas palavras sinceras e sua conduta reta, eles se sentem nus. A maquiagem emocional que usam para enfrentar o mundo derrete sob o calor da sua presença, e eles se veem obrigados a encarar o que realmente são, algo que poucos estão prontos para fazer. É por isso que sua autenticidade gera reações tão intensas: admiração profunda em uns, irritação amarga em outros. Você se torna uma força transformadora simplesmente por existir. E ainda que isso torne suas relações muitas vezes desafiadoras, também o eleva a um patamar reservado a poucos. O de ser aquele que, consciente ou inconscientemente, desperta a verdadeira essência dos que têm coragem de se olhar no espelho. Controladores prosperam em ambientes onde o medo, a dúvida e a necessidade de aprovação reinam. Eles tecem suas teias com palavras sutis, com olhares calculados, com promessas envenenadas. Mas o que acontece quando encontram alguém como você, alguém que não precisa do controle deles para existir? O que acontece é simples: eles perdem todo o seu poder. Você não entra em brigas fúteis, não alimenta disputas silenciosas, não morde a isca das provocações emocionais. Quando alguém tenta te prender em uma rede de manipulação, você faz algo que eles não sabem lidar. Você simplesmente sai da rede. Você vai embora sem drama, sem brigas, sem precisar explicar. Sua liberdade é o golpe mais mortal que um controlador pode receber, porque ela diz: você não tem poder algum sobre mim. Essa atitude confunde, frustra e, acima de tudo, desmonta quem tenta te dominar. Eles percebem que sua autonomia é impenetrável, que suas raízes estão fincadas em solo próprio e fértil. E enquanto tentam entender como perderam a partida antes mesmo dela começar, você já está longe, seguindo seu caminho com a leveza de quem sabe que sua alma não tem preço nem correntes. Existe uma diferença brutal entre viver e simplesmente existir. Enquanto a maioria segue o fluxo dos dias, repetindo rotinas, alimentando ciclos vazios, você caminha impulsionado por algo maior. É um propósito invisível a olho nu, mas fortemente perceptível para qualquer um que cruza seu caminho. Não é fama, não é dinheiro, nem reconhecimento público que movem seus passos. É algo muito mais profundo, quase sagrado. A certeza de que você foi chamado para deixar uma marca que transcende a própria existência. Essa força silenciosa que o impulsiona emana da alma e se reflete em cada pequena escolha, em cada gesto aparentemente banal que, na verdade, está carregado de significado. Pessoas comuns não compreendem essa vibração. Para elas, a vida é uma coleção de dias. Para você, cada dia é uma oportunidade de moldar o destino, de honrar uma missão que talvez nem sempre consiga explicar, mas que sente que arde como uma chama interna, impossível de ignorar. E essa diferença é perceptível, mesmo que não seja nomeada. Há algo no seu olhar, na sua postura, nas suas palavras que grita propósito, mesmo no mais profundo silêncio. Outros podem até tentar acompanhar seu ritmo por um tempo, inspirados por sua presença.
Mas rapidamente percebem que o que te move não é entusiasmo passageiro, e sim um pacto silencioso com algo muito maior do que o ego. Um compromisso que não se quebra, não importa a dificuldade, a crítica ou a solidão que às vezes venha no caminho. É essa vibração que faz com que você pareça, para muitos, uma força imparável, uma energia inatingível. Enquanto uns vivem à deriva, você navega com o olhar fixo num horizonte que poucos conseguem sequer enxergar. Isso, no fundo, gera dois sentimentos inevitáveis nos outros: fascínio e medo. Fascínio por querer entender de onde vem essa energia que parece inesgotável. Medo por perceber que, ao seu lado, suas próprias vidas parecem pequenas, desconectadas e vazias de propósito. Poucos percebem, mas o maior impacto que você causa no mundo não está no que você diz ou faz, mas no que você revela sem querer. Sua mera presença atua como um espelho brutalmente honesto, refletindo de volta para as pessoas a verdade que elas passam a vida inteira tentando esconder de si mesmas. Não é necessário julgamento, críticas ou discursos. Basta você estar ali, inteiro, autêntico, e o desconforto começa a surgir. Para muitos, isso é insuportável. Afinal, é muito mais fácil conviver com mentiras bem construídas do que encarar a realidade crua. Sua autenticidade implode essas defesas invisíveis, obrigando as pessoas a confrontarem seus próprios medos, seus próprios vazios. Algumas se afastam rapidamente, incomodadas pelo desconforto que você desperta, enquanto outras, as mais corajosas, se sentem estranhamente atraídas, ansiando por essa oportunidade rara de serem vistas como realmente são. Essa função de espelho é um fardo e um dom. Um fardo porque nem todos estão prontos para lidar com o impacto que você causa. Muitos reagirão com raiva, inveja ou ressentimento. Um dom porque mesmo sem querer, você catalisa transformações profundas naqueles que têm a coragem de permanecer em sua presença e olhar para dentro. Você não apenas desafia os outros a serem melhores, você os convida, silenciosamente, a resgatar partes esquecidas de si mesmos. No fundo, você é uma lembrança viva do que é possível quando se escolhe viver de forma verdadeira. E gostem ou não, ninguém sai ileso depois de cruzar seu caminho. Sua autenticidade não é confortável, não é fácil de digerir, mas é absolutamente necessária num mundo que anseia desesperadamente por algo real. Por isso, mesmo os que tentam te apagar da memória, acabam voltando de uma forma ou de outra para o espelho que você oferece, porque no fundo, todos sabem. Fugir da verdade não a faz desaparecer. Em tempos onde cada pensamento vira postagem, onde cada emoção precisa ser compartilhada para ter validação, você se apresenta como um livro fechado, um mistério ambulante que desafia a lógica dos tempos modernos. Sua escolha de preservar partes de si, seus sonhos mais íntimos, suas dores mais profundas, é algo que instiga e ao mesmo tempo desconcerta aqueles que se aproximam. Não saber o que você pensa ou sente imediatamente cria um espaço de curiosidade insaciável, um magnetismo que os faz querer decifrar cada gesto seu como se fosse um enigma a ser desvendado. Esse fascínio, porém, vem acompanhado de frustração para muitos. Estamos acostumados a ter acesso imediato a tudo, notícias, sentimentos, opiniões. Mas diante de você, essa expectativa colide contra uma muralha de reserva e solidez. Você não se explica, não se justifica, não revela mais do que acha necessário. E, ironicamente, é essa escassez de informações que torna sua presença ainda mais valiosa. O que é comum, acessível a todos, logo se torna banal. Mas o que é raro, protegido e enigmático, se torna inesquecível. Ser um livro fechado não significa ser frio ou inacessível. É, na verdade, um ato de resistência elegante contra a banalização do que é sagrado.
Você entende que há um poder profundo em manter certos aspectos da sua vida e da sua alma apenas para si. E aqueles que têm a oportunidade rara de ler algumas páginas suas, sabem. Cada revelação sua não é um dado qualquer. É um presente precioso, cuidadosamente concedido a quem realmente merece. Em um mundo onde a maioria vive movida pelo instinto de sobrevivência, há poucos que caminham com a nobreza silenciosa de quem sabe que sua existência tem um significado além do imediato. Você é um desses poucos. Cada passo que dá, cada escolha que faz, carrega o peso e a leveza de um propósito maior, um chamado que ressoa desde as suas entranhas até o universo que o cerca. Não se trata de objetivos efêmeros ou vaidades passageiras. É a sensação quase mística de que sua vida é uma peça essencial em um grande quebra-cabeça cósmico. Essa conexão com algo maior gera em você uma força quase sobrenatural. Quando os ventos da dúvida tentam te arrastar, seu propósito o ancora. Quando a tentação da mediocridade sussurra em seus ouvidos, seu chamado o impulsiona a seguir. Muitos olham para você e sentem algo que não conseguem explicar. Um magnetismo, uma determinação silenciosa, que faz com que se perguntem se também há algo maior para eles, algo que ainda não foram capazes de ouvir ou aceitar. A verdade é que viver guiado por um propósito maior é tanto uma bênção quanto um fardo. Você sente as alegrias profundas da realização autêntica, mas também suporta o peso da solidão, da incompreensão e, às vezes, da rejeição. Ainda assim você continua, porque sabe que negar seu chamado seria trair não apenas a si mesmo, mas a própria vida que lhe foi confiada. E nessa caminhada, você se torna, sem saber, um farol para os que ainda tateiam na escuridão. Você não é apenas uma presença entre tantas, você é um desafio ambulante para o status quo interno das pessoas. Sua autenticidade, sua coragem de ser quem é, sem precisar de máscaras, cria um campo magnético que obriga os outros a confrontarem suas próprias farsas internas. Sem precisar dizer uma palavra, você desnuda as ilusões que tantos cultivaram ao longo dos anos, expondo a diferença brutal entre viver de verdade e apenas desempenhar um papel. Muitos não estão preparados para isso. Encontrar-se com você é, para alguns, como encarar um espelho que mostra todas as rachaduras que passaram uma vida tentando disfarçar. A reação inicial é de desconforto, de defensividade, de negação. Outros, no entanto, sentem uma centelha acender dentro de si, um chamado para também abandonar as camadas desnecessárias e reencontrar sua essência perdida. Você desperta revoltas, sim, mas também desperta renascimentos profundos. Essa habilidade de forçar transformações é tanto instintiva quanto inevitável. Você não tenta mudar ninguém. Você apenas existe com uma intensidade e uma verdade tão cruas que o mundo ao seu redor não pode permanecer o mesmo. Alguns o amarão por isso, outros o odiarão. Mas todos, sem exceção, se lembrarão de você como aquele que, por um instante que fosse, lhes mostrou quem eles poderiam ter sido se tivessem tido a coragem de ser verdadeiros.